Amém? Eu gostaria que você já fosse sentando. Caríssimos, se puder fazer aquele chemerenguezinho lá que você faz lá. Queria me apresentar, meu nome é Alan Duarte. É esse meu nome ou não? Eu pareço com o Alan Duarte ou não? Ele é careca, certo? Vocês viram a arte lá que nós fizemos ou não? De divulgação, o Alan não é careca? O Alan usa óculos, aí ó. O Alan tem barba. Aí, Fabrício, né? Já são 3, né? Ele é pregador também. O Alan também é meio, né? Expandido, eu também estou expandido. Não, meu nome é Alessandro Borges, tá, gente? O Alan não pôde vir. Ele me ligou agora no final da tarde. Ele arrumou um emprego recentemente. Hoje ele estava numa região um pouco mais afastada e ele teve dificuldade com a chuva para chegar em tempo. E eu falei para ele ficar em paz que só vou perdoar se ele marcar um dia para voltar esse ano aqui ainda. E ele falou, não, com certeza ele quer vir esse ano ainda. Então nós vamos mudar um pouquinho aqui a logística das temáticas, né? Porque semana que vem quem viria é o Márcio. O Márcio nós fechamos uma terça por mês com ele, né? Mas terça que vem ele também disse que não vai poder vir. Aí o que eu pensei? Então tá bom, terça-feira que vem eu assumo, tá tudo certo. E aí a gente tem um tempinho aí para preparar alguma coisa. Só que aí o Alan não vem hoje também. Eu falei, então é mais fácil arrumar alguém para semana que vem, né? E aí hoje a gente vem aqui. Vocês vão me enjoar, né? Porque não faz nem 15 dias que eu falei da palavra aqui para vocês. Mas para mim é sempre uma alegria estar aqui. Semana passada eu tive a graça de estar em 4 lugares diferentes, né? Na segunda-feira eu estive na igreja Nossa Senhora Aparecida, que fica na região Santana, Parque do Chaves. Na terça-feira eu só vim no grupo deixar as coisas e tive que ir para uma outra missão também, que foi lá na região Lapa. Gente, quase que eu não chego lá, viu? 8h40 eu cheguei lá, o pessoal já estava desesperado, porque estava dando o horário da pregação, mas era muito longe mesmo, né? E eu estava na região Lapa. Na sexta-feira eu estava mais perto, aqui na região Ipiranga, na igreja São João Clímaco. E no sábado eu fui para Brasilândia, igreja, comunidade Nossa Senhora da Alegria. Então eu visitei 4 regiões diferentes semana passada. E embora seja uma renúncia muito grande, eu posso afirmar para vocês que quando a gente faz aquilo que é da vontade de Deus, se torna algo prazeroso. Mesmo que as situações sejam desfavoráveis, né? Mas é muito bom poder levar essa palavra que todos os dias nos alcança, que todos os dias nos transforma, mas que também quer, através da nossa transformação, transformar os outros também. E eu me lembrei muito do meu primeiro encontro, do meu primeiro retiro, né? Eu havia dito para vocês da última vez que a música foi a ferramenta que Deus usou para me seduzir, né? Mas o dia que Deus acertou em cheio meu coração foi quando eu fiz meu primeiro retiro de jovens, através da parábola do filho pródigo. Deus acertou em cheio meu coração, que aí fez com que eu de fato naquele dia repensasse a minha vida, a minha história, e que fizesse eu tomar uma decisão muito difícil, mas muito importante, que era viver o plano de Deus, viver o projeto de Deus para a minha vida. Então foi através da palavra, uma palavra que transforma. E olha, eu vou dizer para vocês, 18 anos depois desse primeiro encontro, sempre que tenho a chance de me debruçar sobre a palavra do filho pródigo, sempre Deus toca o meu coração, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz. E o mês de setembro a igreja ela se debruça sobre esse assunto, né? A palavra de Deus, a importância, o peso que a palavra de Deus tem na nossa vida. Para vocês terem uma ideia, o povo de Israel tinha a palavra de Deus como mandamento, como regra de vida, regra de conduta. E quando um povo ia guerrear com o outro, a primeira coisa que eles queriam quando eles iam em território adversário inimigo era pegar a lei que regia aquele povo, aquela nação, porque um povo sem lei, um povo sem mandamento, é um povo sem identidade. Estão entendendo? Sim ou não?
Olha para quem está falando, você está entendendo? Um povo sem lei, um povo sem mandamento, é um povo sem identidade. E nós precisamos de uma regra de vida, de uma palavra, de um mandamento que possa reger a nossa vida. Sem a palavra de Deus nós não somos nada, nós não temos identidade. E aí, meus irmãos, eu queria pegar uma palavra para vocês que seria da semana que vem, então nós estamos trocando, e a que seria hoje vai ser semana que vem. E Deus vai prover aí um filho amado de Deus, ou uma filha amada de Deus, para estar com a gente semana que vem. Mas eu queria que você pegasse o texto que está no livro do profeta Amós. Amós 8, versículo 11. Olha o que essa palavra vem a nos dizer essa noite. Virão dias, oráculo do Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Vou repetir, é só um versículo, né? Virão dias, oráculo do Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Muito bem, meus irmãos. Diante dessa profecia, eu fiquei me perguntando, aonde nós temos saciado a nossa fome, a fome e a sede da nossa alma de um alimento? Porque é importante a gente saber, assim como o corpo precisa se alimentar, e nós fazemos pelo menos 3 refeições por dia, né? Senão, se você ficar meio período em jejum, você já começa a ficar, né? Meio bamba, não fica? Quem dirá um dia inteiro sem comer? A nossa alma, ela também precisa ser nutrida, ela também precisa ser alimentada. Talvez eu já tenha dito isso aqui, mas isso me faz lembrar de um pensamento de Santo Agostinho, quando ele diz que um recém-convertido é como uma criança de colo, que precisa da ajuda da sua mãe para ser nutrida. Quem é essa mãe? A mãe é a igreja. E quais são os seus peitos? É o Antigo, o Primeiro e o Segundo Testamento, o Antigo e o Novo Testamento. E olha, vocês devem saber disso. O alimento mais saudável que existe no mundo é o leite materno. A criança, enquanto amamenta, né, no peito da mãe, ela recebe da mãe os nutrientes, né? Recebe a imunidade da mãe para se proteger das doenças. Meu filho, ele mamou até 4 meses, né? E aí com 4 meses ele descobriu a mamadeira e foi deixando de lado o peito. Só que aí ele teve que pagar um preço alto por isso. Porque enquanto ele mamava no peito da mãe, ele não ficava doente, não pegava uma gripe, nada. Por quê? Porque o leite da mãe continha todos os nutrientes que ele precisava para estar bem, saudável. E aí o dia que ele migrou para a mamadeira, aí ele sentiu, né, e começou a adoecer assim, ó. Ele mal curava uma gripe, já estava vindo outra, né? E eu me lembro que ele já entrou na escolinha nessa época, né? Porque eu e a Érica trabalhamos, não tínhamos como deixar, os pais dela moravam no interior, os meus pais trabalham, não tivemos jeito, né? E aí foi quando ele foi então para a escolinha, para a creche, que ele aprendeu a tomar mamadeira e começou a ficar doente, muito doente, assim era 1 mês, 2, quase 3 meses, o tempo todo indo no hospital com ele. Minha esposa chegou a titubear em tirar ele da escola. Eu falei, calma que vai passar, ele precisa adoecer para criar imunidade, né? E foi o que aconteceu. Depois de 3 meses, a saúde dele foi estabilizando e ele só tinha assim algum episódio ou outro, mas enquanto ele tinha o leite materno, ele estava nutrido, ele estava protegido, estava imune das doenças, né, que nós pegamos aí, que contagiosa pelo ar. A palavra de Deus é a mesma coisa.
A palavra de Deus é esse alimento, é esse nutriente que a nossa alma precisa para se manter de pé, para ficar firme diante das nossas dificuldades. Nós precisamos, assim como alimentamos o corpo, precisamos alimentar a alma, através da oração, através dos sacramentos e, acima de tudo, através da palavra de Deus. Essa palavra, ela alimenta a gente. Eu falo isso para vocês porque há 18 anos eu venho o tempo todo buscando nela esse alimento, e é o que me mantém de pé hoje, é a palavra de Deus. É o que me mantém de pé. E mesmo assim, às vezes a gente ainda dá uma tropeçada, uma cambaleada ainda, né? Uma capengada. Mas, enquanto nós estivermos aqui com os olhos fitos na palavra de Deus, nós estaremos sempre com a nossa alma nutrida. Eu me lembro uma vez que, fazendo o curso, um padre disse assim: olha, gente, eu não sei se quando a gente morrer e for para o céu, a gente vai ter alguma ocupação lá. Ele falou: eu espero que não. Mas se nós tivermos alguma ocupação no céu, eu espero que seja em torno do estudo da palavra de Deus. Porque, vamos ser sinceros, uma vida é pouco para aprender tudo o que ela nos ensina. O tempo vai passando, eu falo: meu Deus do céu, já são 18 anos e eu ainda estou engatinhando nessa coisa aqui. Não vai dar tempo não, Senhor, aqui a vida é muito rápida, não dá tempo de aprender tudo o que ela tem a nos ensinar. Então eu espero que, se nós tivermos alguma ocupação lá no céu, que seja em torno do conhecimento, da busca dessa palavra que sacia os anseios. Nós não cantamos isso, minha alma tem sede? A nossa alma, ela é sedenta de Deus. Aliás, Santo Agostinho diz outra frase, que Deus tem sede que tenhamos sede dele. A nossa alma, ela tem sede de Deus, ela tem fome do amor de Deus. E às vezes a gente canaliza isso para outras coisas, para outros caminhos, canaliza isso nas pessoas ou nos bens materiais. E às vezes até satisfazemos os nossos anseios, mas de forma momentânea. Só Deus satisfaz plenamente. Só Deus é capaz de suprir os anseios da nossa alma. Gente, a nossa alma tem sede. O Salmo fala isso, o Salmo 41, versículo 3 diz assim: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Olha o que diz o salmista: minha alma tem sede de Deus. Quando é? E questionando, né? Quando é que eu vou contemplar a face de Deus? E no Salmo 62 diz assim: ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor vos procuro, minha alma está sedenta de vós, e minha carne por vós anela como a terra árida e sequiosa, sem água. Então a nossa alma, ela tem essa necessidade, ela tem essa fome, ela tem essa sede de uma palavra que de fato nos constrói, de uma palavra viva. Sim, a palavra de Deus é uma palavra viva. Vai dizer em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Tem hora que eu fico pensando assim, eu queria entrar dentro de mim e tentar achar esse lugar. Aonde está a divisão do corpo e da alma aqui? Aqui dentro de nós. Onde está essa divisão que a palavra de Deus é capaz de chegar lá? E essa palavra, gente, ela causa uma inquietação na gente, um desconforto, porque foi o que eu senti no primeiro dia que eu vi essa palavra. Me causou uma inquietação, um desconforto. Essa palavra mexeu comigo. Eu falei: meu Deus, essa palavra não coaduna com a vida que eu estou levando. Eu preciso então me configurar a ela. Eu preciso mudar de vida. E foi na palavra que eu fui buscando fortalecer a minha fé. Foi através da palavra que eu fui buscando força para colidir com o mundo e ficar de pé. Essa palavra nós precisamos conhecê-la, mas nós precisamos vivê-la também. E olha, meus irmãos,
Uma vez eu estava lendo um livro do Frei Raniero de Cantalamessa, onde ele diz assim, que do início ao fim, a Bíblia é senão a mensagem do amor do Pai para os seus filhos. Gente, essa palavra, a Bíblia, é a carta magna de amor do Pai para nós, seus filhos. E olha, o Frei Raniero ainda vai dizer o seguinte: se porventura um dia, a gente vive num tempo de tantas catástrofes, né? Tantos fenômenos da natureza. Se por uma catástrofe qualquer, um tsunami, né? Um furacão Katrina e tantos outros aí, todas as Bíblias do mundo fossem destruídas, restando apenas um único exemplar. E esse único exemplar, ainda que estivesse todo destruído, mas tivesse uma página inteira, e essa página, ainda que estivesse toda ilegível, mas que você pudesse ler pelo menos um versículo, que está na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, que diz: Deus é amor. Toda a Sagrada Escritura estaria salva, porque toda ela está contida nessa afirmação. Vocês entenderam isso, sim ou não? Não entenderam. Porque se tivesse entendido, estaria aplaudindo e com força. Aplauda a palavra de Deus, que é a carta magna de amor de Deus por nós. Olha, gente, eu ainda sou do tempo da cartinha, né? Não sei se alguns aqui, né? Acho que não, eu sou o mais velho aqui, né? Mas você sabe que quando eu conheci a minha esposa, a Érica, nós éramos amigos, foi aqui nessa casa, aqui nesse lugar, nessa igreja aqui, né? Na festa São José. E a gente começou a trocar correio elegante, né? Até então nós éramos amigos, uma amizade sempre muito respeitosa. E aí quando começamos a perceber que o sentimento estava tomando uma proporção maior, e aí fomos nos colocar em oração para discernir se não era precipitação, se não era fogo de palha, se realmente era um desejo de Deus, né, que nós contraíssemos um compromisso. E aí Deus foi fomentando esse desejo no nosso coração. E aí nós começamos a nos corresponder por carta. Gente, que coisa maravilhosa, né? Pena que essa geração de hoje não pegou isso. Como é bom você receber a carta de alguém que você está amando. O coração vem, né? Chega, né? Aí primeiro você quer cheirar a carta, porque põe um perfume também na carta, né? E aí quando eu li a carta, eu lia com lágrimas nos olhos, porque eu estava percebendo que o sentimento estava sendo correspondido. E aí eu me lembro também... Ixi, cadê o outro? Aí, Tati, me ajuda. É mesmo? Melhor assim? Vocês me ouvem aí no fundo ou não? E aí eu me lembro também que minha mãe, ela não teve, né? Enfim, veio do Nordeste e não teve condições de estudar. Depois que ela foi fazer o que nós conhecemos como supletivo, então ela não tinha, ela não escrevia, não sabia escrever. E aí ela queria mandar carta para os pais dela lá na Bahia, né? E aí ela pedia para eu escrever para ela. Então ela ia ditando e eu ia escrevendo para ela. E quando chegava a resposta, nossa, você tinha que ver a alegria dessa mulher, para que eu pudesse ler a carta para ela. Então, gente, eu fiquei pensando, nossa, era um sentimento tão bom, uma coisa que enchia a gente. E eu fiquei pensando, por que a gente não tem esse mesmo sentimento quando vai ler a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela foi escrita por alguém que nos ama mais que tudo. Aliás, Deus nos ama mais do que nós nos amamos a nós mesmos, diz Santa Teresa. Então Deus, ele nos ama muito. Então quando a gente lê a palavra de Deus, eu estou lendo a carta de alguém que me ama demais, que foi capaz de ir ao extremo e dar a vida para me salvar. Aliás, ele só escreveu essa palavra por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. Nós não podemos deixar de lado. A sua Bíblia não foi feita para ficar na sua estante pegando poeira. A sua Bíblia não foi feita para ficar na sua estante, aberta no Salmo 90, como se fosse um objeto de superstição, de tirar mal olhado, de expulsar não sei o quê. Não, gente, a Bíblia não é um objeto de superstição, não.
A Bíblia aberta é o próprio Senhor falando conosco. Ela fechada é um conjunto de livros, mas quando nós abrimos, é Deus falando conosco. Você está com a sua Bíblia aí na mão? Pega ela aí, só segura, só segura. Segura a sua Bíblia na mão, isso, segura. Eu costumo dizer que assim, só de a gente pegar a Bíblia na mão, o encardido já fica com uma baita de uma enxaqueca. Você já provoca nele uma baita de uma dor de cabeça. Quando você abre a Bíblia, pode abrir em qualquer lugar, pode abrir. Quando você abre a Bíblia, o encardido já entra em pânico. Ele já começa o caos lá no inferno. Fala, meu Deus do céu, ele abriu a Bíblia, e agora? Se ele ler, nós estamos perdidos. Quando você lê a Bíblia, o encardido começa a se estribuchar no chão, começa a ter convulsão. E quando você vive essa palavra, o diabo foge da sua vida. Porque ele não tem voz e nem vez com aquele que pega a palavra, que abre a palavra, que lê e que vive essa palavra. A palavra de Deus fala a carta a Tiago, carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 22, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, porque isto equivaleria a enganardes a vós mesmos. São Tiago, ele é contundente na sua exortação, pedindo para que nós sejamos praticantes e não apenas espectadores e ouvintes da palavra, porque quando nós ouvimos a palavra e não nos esforçamos o mínimo para colocar em prática na nossa vida, nós estamos nos enganando. Pare de se enganar. Não estou dizendo para você que é fácil viver a palavra de Deus, mas é possível, tudo é possível àquele que crê. Se nós cremos, Deus, Ele dá força para nós, Ele ajuda, Ele vê o seu esmero, o seu esforço, Ele vê o seu desdobramento, Ele percebe as suas lutas e vê que você de fato está sendo sincero na sua relação com Ele, e não fica fazendo média com Deus, não. Deus, ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que passa no nosso coração. Então a gente não pode fazer média com Ele. E olha, gente, nós vivemos num tempo que a palavra ela é tão acessível. Todos nós hoje podemos ter na nossa casa uma Bíblia, coisa que não podíamos há 50, 60 anos atrás. Tudo isso foi porque Deus mandou o Espírito Santo, o novo Pentecostes na igreja, que nós conhecemos como Concílio Vaticano II, em que a Bíblia pôde ser então traduzida para todos os idiomas. E olha, hoje na minha casa eu tenho quase uma de cada tradução. Eu tenho da Tebe, eu tenho a do Peregrino, eu tenho a Jerusalém, eu tenho a da Ave Maria, eu tenho a da CNBB. Olha, quanta possibilidade nós temos, né? E às vezes, meus irmãos, tem pessoas que não têm acesso à palavra de Deus. Nós sabemos que na China, por exemplo, é um país anticristão. O cristão na China tem dificuldade de viver a sua fé. E uma vez eu recebi um vídeo que me tocou muito. Era uma escola com muitas crianças e chegou uma encomenda naquela escola, uma caixa grande. E quando abriram aquela caixa, meus irmãos, tinha lá vários exemplares da Bíblia. E a alegria, e a euforia, e o desespero daquelas crianças para que cada uma pudesse garantir a sua. Aquilo mexeu comigo, eu falei, meu Deus, eles não têm acesso à palavra. E nós que temos acesso, deixamos ela lá, pegando poeira no nosso estante. E não fazemos pelo menos um investimento de 5, 10 minutos do nosso dia para poder ler a palavra de Deus. Então, meu irmão, nós precisamos valorizar mais isso. Muitas vezes nós gastamos meia hora, uma hora na frente dos telejornais e não investimos 15 minutos do nosso tempo lendo a palavra que é verdade. Porque infelizmente hoje nós moramos num país onde as mídias
querem nos induzir a uma falsa verdade. É muito difícil se acreditar hoje no que está passando na televisão. Porque a mídia é uma formadora de opinião. E às vezes a mídia vende para nós uma informação mentirosa. Mas nós estamos lá, assistindo. Estamos lá todo dia de manhã pegando o jornalzinho, a revistinha, olhando o horóscopo. E não vê a palavra de Deus. O horóscopo não coaduna com a nossa fé. Quem nunca leu o horóscopo também que atira a primeira pedra, né? Eu estou falando, eu já li também. Mas ali não é a verdade de Deus para nós. Uma vez um irmão, um amigo nosso, dizendo que trabalhava num jornal e a coluna do horóscopo, ele era o responsável. E às vezes ele não tinha o que pôr, ele colocava, ele repetia o da semana anterior lá. E aí tem gente que lê e fala, nossa, bateu certinho, né? É claro, eles colocam o que é óbvio, colocam o que é óbvio que a pessoa quer ouvir, aí dá certinho. Ah, porque eu sou de câncer e a pessoa de câncer tem uma personalidade. Se você é de câncer, o problema é seu, eu sou de Jesus. Eu não sou de câncer, eu não sou de sagitário, eu não sou de aquário, eu sou de Jesus. E olha, cansei de dar resposta atravessada para as pessoas, quando as pessoas perguntam, você é de câncer? Eu falo, não sou de câncer, sou de Jesus. Se a pessoa vai gostar ou não, o problema é dela. Porque à medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, tem coisas que a gente vai começando a perceber que não é mais conveniente para nós. A palavra de Deus fala isso. Paulo fala em Coríntios, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, você não vai se converter da noite para o dia, é uma caminhada. E nesse processo de caminhar, você vai percebendo, isso aqui agora para mim não serve mais. Estão entendendo? Então é assim que funciona, meus irmãos. Às vezes então a gente dá credibilidade aos telejornais e não acredita na palavra de Deus. E olha que o profeta Oséias no capítulo 4, versículo 6 vai dizer assim, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Porque quando nós crescemos no conhecimento da palavra de Deus, diabo nenhum arranca a gente daqui. Nada é capaz de esmorecer a nossa fé. Então nós precisamos investir mais tempo no conhecimento da palavra. E olha, não é querendo pegar um gancho não, mas nós vamos dar para vocês uma oportunidade única agora, a partir da semana que vem. Nós estamos implantando aqui um curso de Mariologia, porque é um assunto de muita importância. Porque os de fora têm dúvidas e às vezes, não são só dúvidas, mas são acusações mentirosas e diabólicas em torno da Virgem Maria, e nós, como não conhecemos a nossa fé, não sabemos responder e ainda somos coagidos. E o curso de Mariologia é uma matéria dentro da teologia que estuda sobre a importância de Maria no plano salvífico de Deus. E é evidente que se esse curso for bem, nós vamos dar sequência no ano que vem com outros temas, curso bíblico, curso sobre os profetas, e vamos, à medida que vocês estiverem em fôlego, estiverem dispostos a isso, mas eu posso dizer para vocês, o curso de teologia vai acontecer. Nós precisávamos de no mínimo 15 pessoas para começar. O Márcio falou, se tiver 15 pessoas dispostas a aprender, nós vamos colocar o curso aí. Nós já temos 30 inscrições antecipadas. Eu estou prevendo que possa acontecer que no dia pessoas venham fazer a inscrição e a gente não tem como acolher todo mundo. Porque as pessoas têm sede de ouvir a palavra de Deus. A gente às vezes se preocupa tanto com aquilo que a gente vai comer, E às vezes não se preocupa com o que Deus quer de nós, com o que a palavra quer me dizer. Olha, uma vez eu vi um testemunho do Nelsinho Correia, diácono Nelsinho Correia da Canção Nova, que ele falou assim, olha, eu sou do tempo em que a gente consultava a palavra de Deus antes de tomar uma decisão. Você sabia disso? E ele disse que terminou um noivado
terminou o noivado porque ele foi lá consultar a palavra de Deus. Ele estava entre o noivado e a missão, essa dúvida, esse conflito interior, e aí ele foi buscar na palavra de Deus uma orientação. Ele não falou qual palavra que era, mas disse que Deus mostrou para ele na palavra que ele tinha que terminar. E ele terminou o noivado, porque Deus estava preparando outra pessoa para ele. Claro, depois ele conheceu a então esposa dele, tem filhos e netos, enfim, mas ele foi buscar na palavra. E se ele se casa com aquela pessoa que não era a pessoa que Deus havia preparado para ele? Certamente ele ia sofrer bastante, né? Não é verdade? Foi o Márcio que falou semana passada que quem não reza antes de casar, depois tem que rezar dobrado. Porque aí às vezes não reza antes, casa com a pessoa errada e aí arruma um problemão, e aí tem que rezar dobrado, né? Para poder administrar isso. Que bom seria se nós fôssemos buscar na palavra de Deus a orientação para tomar as nossas decisões. Claro, a palavra de Deus, ela não deve ser, aliás, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado dentro do nosso movimento da renovação carismática, né? Não é simplesmente assim, você pegar a Bíblia, vou abrir aqui e vamos ver. Igual eu recebi um meme essa semana, né? O cara ia fazer uma viagem de avião, falou, antes de ir eu quero ver alguma coisa na Bíblia aqui, ver se Deus tem alguma coisa para falar para mim. Aí ele abriu lá no Evangelho de Lucas, estava escrito assim: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E ele tinha uma viagem de avião para fazer. Não, a palavra não deve ser lida dessa forma, como um jogo de azar ou de sorte, que você vai lá e tira uma palavra. Não. Dentro do movimento, e quem é intercessor sabe disso. Dentro do nosso movimento, antes de você pedir uma palavra, o ambiente é preparado para isso. Depois de muita oração, estamos ali em oração já há alguns minutos, algum tempo, e aí sim vamos buscar em Deus uma palavra. E normalmente Deus dá a confirmação para uma outra pessoa dessa palavra que você tirou, para ter a certeza de que realmente aquela palavra é o que Deus quer falar para nós. Então, meus irmãos, não pode ser assim, aberta de qualquer jeito, como se fosse, né, um livro mágico, e aqui vai sair uma palavra, aí você vai abrir e vai estar lá em Mateus escrito assim, ó: olha, se tua mão é motivo de queda, arranque-a fora. É melhor entrar no reino do céu sem um membro do corpo, do que ir para o inferno com todos os membros do corpo. Aí a pessoa vai se mutilar. Não, a palavra está querendo dizer, se aquelas amizades ali te levam para o buraco, então se afaste. É melhor ir sozinho para o céu do que ir para o buraco com aquelas amizades ali. Eu falo porque eu vivi isso na pele. Quando eu tomei a decisão de me entregar para Deus, de viver o projeto dele, a primeira coisa que eu tive que fazer foi rever o meu ciclo de amizade. Porque se eu continuasse com aquelas amizades estragadas que eu tinha, dificilmente eu ia conseguir viver a palavra. Eu precisava de um tempo primeiro para me firmar na palavra. E depois desse tempo, aí sim, estando já firmado, enraizado nessa palavra, talvez eu pudesse me aproximar desse grupo e tentar trazer alguém de volta. Mas no começo eu precisei romper com tudo aquilo. Então essa palavra de Deus, ela nos ajuda nisso. Ela nos fortalece, ela nos nutre. E eu gostaria que você, nesse momento, colocasse a mão no seu coração. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, né? Aquela lá, o capotraste lá. Isso. Vamos ficar de pé? Essa palavra é maravilhosa, gente. Olha, é uma palavra que é apaixonante, né? Quando a gente vai descobrindo os mistérios de Deus, quando a gente vai percebendo. Você sabe que no antigo povo de Israel, eles tinham a sinagoga e tinham o templo, né? A sinagoga era o lugar do estudo da palavra, onde os homens da lei, os homens iam lá se encontrar no Shabat, aos sábados, e estudar a palavra de Deus. E o templo era o lugar do sacrifício, onde os sacerdotes ofereciam a Deus, então, lá os holocaustos, o sacrifício. Vocês perceberam que nós temos duas mesas aqui na igreja? A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. O que o povo de Israel vivia na sinagoga, nós fazemos aqui. A primeira parte da missa é a liturgia da palavra. Então aqui é o momento de nós, é o prato de entrada. É aqui que nós então saboreamos
a palavra de Deus, a primeira leitura, o Salmo, no domingo ainda tem a segunda leitura, o Evangelho, e aí depois, passada o prato de entrada, vem o prato principal, que é o próprio Cristo que se sacrifica, que se dá a nós como alimento espiritual. Então, a missa ela está dividida em duas partes: liturgia, mesa da palavra, e mesa da Eucaristia. Olha como Deus pensou em tudo. Nós temos ao mesmo tempo aqui as duas mesas que nutrem o nosso coração, a nossa vida. Então eu gostaria que você, se você puder, pegar a sua Bíblia, colocar ela na região do peito aqui, ó, aberta mesmo. Isso, coloque a Bíblia aí na região do seu peito. A palavra de Deus fala em Mateus 7:24. Aquele, pois, que ouve minhas palavras e que as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que essa palavra possa criar raízes em você, meu irmão. Que essa palavra possa de fato produzir na sua vida tudo aquilo que Deus deseja, todas as mudanças, todas as transformações. Que essa palavra possa penetrar na divisão do seu corpo e da sua alma. Que ela possa discernir os seus pensamentos, mas que acima de tudo essa palavra possa te ajudar a trilhar num caminho de conversão, de mudança de vida, de autodomínio sobre alguma compulsividade que você tem, alguma fraqueza que você tem e que você não consegue vencer. Peça a Deus, pela força dessa palavra, que você possa vencer. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu quero nutrir a minha alma com a Tua palavra. Quero saciá-la diariamente, se possível, para robustecer o meu espírito, para não adoecer espiritualmente. Eu prometo não dar vazão para a palavra pregada pelo mundo. Isso, repita com mais força: quero conhecer, Senhor, ainda mais os seus ensinamentos, para não me desviar do caminho que leva ao Pai. Eu me comprometo a ouvir essa palavra e deixar ela penetrar em meu interior e me esforçar a cada dia para viver os seus ensinamentos na minha vida, no meu dia a dia, para que eu possa me assemelhar ainda mais ao nosso Mestre, a palavra encarnada, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa essa palavra agora tocar o seu coração. Essa palavra que é capaz de mudar a sua vida. Essa palavra que é capaz de reorganizar a sua história, reorganizar a sua vida. Sim, Senhor. Eu quero viver essa palavra, Senhor, na minha vida. Eu preciso viver, Senhor. Na palavra eu vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Na palavra vou fortalecer
ter a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver, a verdade revelar. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz